Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje a gente vai começar uma playlist aqui no canal de 3 vídeos a respeito da odontogeriatria, que é uma especialidade odontológica. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, deixa o like, comenta aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo e se você quer que a gente fale sobre algum assunto específico, comenta aí embaixo, tá? Que a gente vai responder vocês com o maior carinho. Então, afinal, a geriatria, que é o atendimento a idosos, ela é uma especialidade odontológica? E a resposta é sim. A odontogeriatria ela foi reconhecida como uma especialidade odontológica em 2002 e ela retrata o atendimento de pacientes com mais de 60 anos de idade, que são incluídos nesse segmento, cujos objetivos principais são prevenir e tratar doenças bucais que podem aumentar os riscos das disfunções sistêmicas que aqueles idosos muitas vezes já apresentam, como por exemplo uma artrite, uma hipertensão arterial, uma diabetes. E segundo o próprio IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima-se que no ano de 2025, que já está se aproximando, daqui a 3 anos, terá-se no mundo, no Brasil, na verdade, mais de 30 milhões de idosos. E isso se dá a alguns fatores, como por exemplo, alguns fatores que levam ao avanço da idade. Dentre elas, o avanço nos tratamentos médicos, os novos fármacos, a melhora da qualidade de vida, que trouxe com ela programas de imunização, condições de moradia muito melhores do que se tinha há 50 anos atrás, em comparação com, por exemplo, o saneamento básico, a água potável, uma alimentação balanceada. Então, hoje se tem muito mais acesso a diversos tipos de alimentos, alimentos sem glúten, alimentos que não têm lactose, e também a aposentadoria, que é um tipo de um fator que leva para o avanço da idade, Então, a avaliação do paciente idoso, ela deve se ter em algumas abordagens. Então, essa abordagem ela é feita por meio de um método multiprofissional e a relação risco-benefício daquele idoso, independente da sua idade, ela sempre deve ser analisada antes que se propunha um tratamento médico odontológico para aquele paciente. E com essa avaliação, nós devemos começar falando sobre a avaliação psicológica. Então, é muito importante a gente saber que o processo de envelhecer, ele vai enfrentar no seu dia a dia algumas mudanças individuais e psicológicas, como, por exemplo, o medo do desconhecido. Então, pessoas idosas, elas se veem, principalmente agora, na época que a gente está nesse mundo digital, mudanças rápidas, em que no tempo deles não existiam esse tipo de atualização, esse tipo de tecnologia. O medo da solidão, da morte, que consequentemente pode estar causando alguns tipos de disfunções psicológicas, como a depressão, a psicose, ansiedade, que leva a uma maior suscetibilidade a doenças e somatizações que podem influenciar já algumas patologias que já estão aplicadas ali em seus fisiológicos, Então, quais são essas doenças mais comuns que os idosos eles apresentam? Infarto, é um tipo de patologia que pode ter pacientes que você tenha no seu consultório que já tiveram infartos, hipertensão, diabetes, colite ulcerativa, asma brônquica, enfisema, histeria de conversão, nas suas diferentes formas, paralisia, cegueira, tipos de doenças que afetam os olhos, como a catarata. Então, todas essas patologias, elas podem ser influenciadas pelos aspectos psicológicos que aquele idoso ele pode ter naquele momento. Então, cabe você, como profissional de saúde, estar auxiliando ele também. Então, como é que você vai estar auxiliando esse paciente, Primeiramente, conversando. Então, existem algum tipo de pacientes que tem algum tipo de distúrbios. E o cirurgião dentista ele precisa lidar com esses distúrbios, como, por exemplo, a demência. Então, a demência ela é a diminuição da memória e, como um sinal indicativo de demência, muitas vezes há a influência de outros aspectos, como a diminuição de outras funções corticais superiores. Então, o idoso ele não vai ter mais o uso da razão, não vai ter mais aquela capacidade de decisão, o uso da linguagem. E, infelizmente, cerca de 5% da população com mais de 65 anos de idade e
20% com mais de 80 anos de idade sofrem de demência. Alzheimer. O Alzheimer também é um distúrbio comum que pode afetar os pacientes geriátricos e ele é uma prevalência que afeta entre uma faixa etária de 50 a 65 anos de idade, tá? Até hoje não se sabe ao certo a sua causa, mas sabe-se que ela tem um início insidioso e um agravamento progressivo nas primeiras fases, e o quadro clínico ele vai se caracterizar dentre os diversos sinais, como por exemplo, a gente pode citar aqui para vocês, as falhas de memória, a desorientação, o empobrecimento da linguagem, a falta de capacidade de realizar tarefas diárias, o não reconhecimento de familiares e amigos, que isso mexe muito com a família, dentre outros tipos de sinais e sintomas que pode ter nessa doença. Artrite. A artrite ela é bem comum, ela é conhecida por ser uma inflamação de um caráter progressivo que vai fazer a diminuição da mobilidade dos pacientes e ele se torna necessário ali o uso de alguns medicamentos, como analgésicos e anti-inflamatórios, que vêm ali para estar amenizando a dor das articulações que foram afetadas pela artrite e apresentar algumas repercussões bucais, como por exemplo, a xerostomia, as ulcerações, hemorragias gastrointestinais, dispepsia, dor abdominal, náuseas e o aumento constante das dosagens. Então, é um paciente que, se tiver artrite, você pode estar, você como cirurgião dentista, fazendo uma comunicação com o médico daquele paciente. Então, aqui, a gente fala novamente que os pacientes que têm artrite em relação à odontologia, a gente tem que destacar que eles apresentam algumas perdas, como a perda da habilidade manual no desempenho das atividades de vida diária, como por exemplo a higiene bucal. Então, por essa razão, deve haver ali durante a consulta odontológica, os idosos estarem acompanhados de filhos, parentes, amigos, para que haja um envolvimento e treinamento desses familiares, desses cuidadores, para reforçar a importância das medidas preventivas. Porque muitos idosos pensam, porque utilizam prótese total, as conhecidas dentaduras, que não precisam mais estar dando a importância devida como se tivesse um dente na boca. Então, na cavidade bucal, a artrite ela pode limitar a abertura tanto da boca quanto provocar uma mastigação desconfortável. Então, durante o atendimento desses pacientes que têm artrite, é importante que você faça consultas de curta duração para estar poupando o tempo daquele paciente, de estar com aquela boca muito aberta, e também fazer a utilização de técnicas de atendimento mais diferenciado, como por exemplo, nós tentamos agora fazer com que o paciente ele não se limite muito, que a gente mesmo faça esses movimentos para que a gente possa estar fazendo assim a diminuição daquelas dores do paciente, E falando de dor, existe outro tipo de patologia muito comum e que a gente conhece bem, que é a dor orofacial relacionada à DTM. Então, elas são mais suscetíveis a distúrbios na articulação temporomandibular, que é a ATM, e, consequentemente, apresenta dores em razão da perda do equilíbrio no sistema estomatognático. Então, o tratamento ele vai consistir em buscar um equilíbrio, e uma estabilidade oclusal funcional, ocluso-funcional, utilizando, assim, técnicas ortopédicas e ajustes oclusais. Então, com a dor orofacial, as estruturas orais, que elas vão sofrer ação do tempo e vão sofrer adaptações durante o ciclo da dentição permanente, faz com que você, cirurgião dentista, saiba atender esse paciente que apresenta essa dor orofacial. Então, receitando os medicamentos corretos e saber as necessidades também do tratamento oral odontológico. Tanto aqueles pacientes que apresentam dores orofaciais, quanto os pacientes que apresentam outros tipos de características, como a gente falou, sistêmicas anteriormente. E aí, quais são essas patologias que são mais necessitadas no tratamento oral geriátrico? Primeiramente de tudo, é dentulismo, como a gente já falou, existem muitos pacientes que apresentam ali o uso de próteses totais. Então, a falta de elementos dentários, existem pacientes que falam, eu tô com o dente falhado, quero colocar dente, fala pra você. Até mesmo a cárie dental, então, em pacientes odontogeriátricos é muito comum a cárie radicular, a cárie de raiz, classe 5, abrasões,
até mesmo pelo contato que aquele idoso teve durante a vida, e doença periodontal, que é muito comum, né? Então a gente vê periodontite, gengivite, cálculo dental e também neoplasias da cavidade bucal, que incidem em maior prevalência nesse grupo. Então cabe a nós estarmos fazendo o correto tratamento desses casos. Mudanças fisiológicas orais. Então existem algumas mudanças nessa fase da vida que podem estar acontecendo e a gente pode estar notando. São elas: as alterações de cor, a atrição provocada pela mastigação ou por hábitos viciosos, o desvio mesial de dentes, que é provocado pela força de oclusão, ou seja, o inferior ele vai para o lado de trabalho e o superior ele vai para o lado de balanceio, a redução da câmara pulpar em razão da contínua deposição de dentina nas paredes internas. Então, nós sabemos que conforme o avanço da idade, mais dentina é depositada, e também a atrição provocada pela mastigação ou por hábitos viciosos, como por exemplo a utilização de tabaco. Então, o paciente que tem tabagismo ali por muito tempo, né, tem a prática de fazer o fumo, né, de usar o tabaco. Agora falaremos sobre alguns aspectos de estruturas orais, qual é a diferença dela ali nessa fase da vida, né, dessa parte da geriatria. Então, primeiro de tudo, falaremos sobre o aspecto da dentina. Então, a dentina depositada continuamente pela polpa dental, ela vai reduzir o tamanho da câmara pulpar, né? Como a gente viu, a dentina ela é depositada ao longo da vida. E isso faz com que a câmara pulpar ela reduza, tanto na porção coronária quanto na porção radicular. E por ser reduzida na porção radicular, ela provoca a atresia dos condutos radiculares, podendo também acontecer nesse momento, tá? O escurecimento dos dentes através de algumas razões, como o uso de medicamentos, a alimentação, os hábitos parafuncionais e o próprio processo de envelhecimento pode estar fazendo o escurecimento daquele esmalte, consequentemente escurece ali a dentina também. Já no periodonto, o seu aspecto é que os tecidos periodontais eles sofrem uma retração da superfície dentária ali com perda de colágeno e uma maior suscetibilidade à inflamação em virtude ali muitas vezes de erro na alimentação, erro na higiene bucal, né, por estar fazendo ausência de uso de fio dental, podendo assim favorecer o trauma de um lado mastigatório, causando a bifração. Então, a bifração, né, lesões cervicais não cariosas, é um tipo de lesão que pode ali estar afetando. Então, o osso ali, ele vai estar exposto, né, a raiz vai estar exposta. Aspecto mucosa. Então, no aspecto de mucosa, vai apresentar-se algumas características, como o espessamento associado à redução da espessura da camada basal, nas áreas ali onde não tem queratose. Então, o que acontece é que o epitélio senil mais delgado, ele vai se tornar mais vulnerável aos traumas. Já a densidade celular da mucosa ela é mais elevada em pacientes idosos. E isso faz com que a gente acredite que seja uma desidratação tecidual progressiva, não somente porque o paciente ele não ingere água, mas sim por perda de água intracelular, por conta da idade. E por fim, falaremos sobre o aspecto da língua. Então, nessa parte, né, costuma-se aparecer algumas alterações nas estruturas básicas e também na superfície. Isso se dá principalmente por perdas de papilas, que são facilmente identificadas. Então, o que a gente consegue observar? É comum, muitas vezes, a atrofia das papilas filiformes do dorso da língua, conferindo assim um aspecto liso e acetinado à superfície, e também a atrofia dos terços das papilas circunvaladas, podendo ainda ocorrer fissuras na língua, que é a tal famosa língua fissurada. Se você não assistiu esse nosso vídeo sobre língua fissurada, vou deixar o link no card também na descrição do vídeo, tá? Que a gente fala mais sobre esse aspecto que a língua pode ter. Bom, gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou mande pra gente através do nosso Instagram, @canalresumosdeodonto. Lembre-se que terá o vídeo 2 sobre as causas de problemas bucais em idosos. Então, ativa o sininho para não perder esse vídeo, tá? Então é isso. Valeu!